Olá, para você que chega agora aqui no nosso canal, eu sou Elisa Petrillo, dirigente do Ibirá, Templo Escola de Umbanda Filhos de Aruanda. Criei este canal para tratarmos de assuntos relativos à Umbanda e também à espiritualidade de uma forma geral. Então hoje eu estou aqui para falar sobre o coronavírus e do ponto de vista espiritual. O que nós podemos falar sobre o que está acontecendo no mundo e no nosso país. O tema de hoje tem a ver com o pedido da minha consulência. O pessoal que frequenta o centro gostaria muito de entender as razões ou os motivos que estão ocasionando essa pandemia mundial. Então, o que nós podemos falar? Nós que somos de religiões que acreditam na reencarnação, religiões normalmente de matriz africana, também o espiritismo, o candomblé e outras religiões mais orientais, cremos que tudo tem uma razão de ser. Deus não permite que caia uma folha de uma árvore sem que exista uma razão para isso. Então, do ponto de vista espiritual, o que nós aprendemos está mais relacionado aos estudos espíritas. No Espiritismo, no livro Domínios da Mediunidade, André Luiz explica. André Luiz, para quem não conhece, era um dos espíritos que se manifestava pela psicografia do grande médium Chico Xavier. Então, André Luiz explica que as doenças, elas podem ficar impregnadas no perispírito. O que seria o perispírito? Bom, vamos imaginar assim, Deus cria o espírito, exterioriza esse espírito, e esse espírito, até chegar ao plano material, ele passa por uma série de reencarnações. Durante essas reencarnações, e para que se faça o elo entre o espírito propriamente dito e a matéria, existe um corpo que os espíritas kardecistas denominam perispírito. Hoje em dia nós sabemos que o perispírito tem uma série de camadas: corpo emocional, corpo mental, bioenergético ou duplo energético, enfim. Mas para Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, ele, na época em que viveu, ele aglutinou todos esses corpos com um nome só, que seria perispírito. Então, o perispírito é um invólucro e ele traz todas as informações que o espírito precisa para a sua manifestação no plano físico. E muitas das doenças que ocorrem no plano físico, as informações encontram-se no perispírito. Um outro espírito conhecido por Ramatiz, que se manifestou pela psicografia de vários médiuns, hoje em dia por Norberto Peixoto, mas nesse caso específico que eu estou falando, ele se manifestava pela mediunidade de Hercílio Mais. No livro Fisiologia da Alma, ele diz que as toxinas que se impregnam no perispírito, elas podem afetar diversos órgãos no físico, dependendo da natureza daquela doença que vai surgir no plano físico. As doenças estão ligadas a fatos pretéritos ou kármicos,
mas elas também podem ser simbióticas, ou seja, elas podem ser criadas durante a encarnação presente. Normalmente elas são de encarnações pretéritas, e é uma forma que o espírito se vale para expurgar os erros que ele cometeu no passado. Então, conforme ele vai fazendo esse expurgo vai ultrapassando o corpo perispiritual e se alastra pelo corpo físico. Agora, é possível reverter isso? Sim, dependendo se existe merecimento por parte daquela pessoa. E também dependendo da atitude mental daquela pessoa. Então, nós temos também estudos que indicam que, do ponto de vista metafísico, as doenças que são pulmonares, né, elas estão ligadas a uma desarmonia e a um medo. Cristina Cairo, no livro A Linguagem do Corpo, ela fala que as doenças que afetam os pulmões, elas decorrem de uma atitude da própria pessoa em sentir medo, em estar ansiosa por aquele fato ou por um determinado fato. Valcapelli e Gasparetto, numa coletânea que eles têm sobre metafísica da saúde, no livro 2, se não me engano, que trata do sistema respiratório, e Gasparetto fala que as doenças que atacam o sistema respiratório têm a ver com a não aceitação daquilo que ocorre à nossa volta. Então, o espírito, aquela pessoa encarnada, ela tende a não aceitar aquilo que ocorre na nossa volta. E o que nós estamos vendo hoje em dia no planeta? Nós estamos vendo que o planeta se encontra polarizado. Não percebemos esse fenômeno somente aqui no Brasil. Então, são ideias, são campos divergentes de ideias entre as pessoas e um inconformismo geral. Esse inconformismo geral leva a uma atitude do ser humano que propicia que estas doenças venham à tona. Também temos que ver que no caso de ser uma pandemia, por que isto está afetando o mundo inteiro? Porque hoje em dia nós temos, por parte da raça humana, um grande desequilíbrio, né? As pessoas estão renegando os valores espirituais, as pessoas estão renegando os valores familiares. E muitas pessoas hoje em dia pensam de uma forma muito egoísta. Estão voltadas somente para a matéria, somente para ganhar, somente para comprar, somente para gastar. Estão desperdiçando os recursos do planeta. Então, meus amigos, esta também é uma reação de expurgo planetário. Vamos pensar da seguinte forma. Hoje em dia o coronavírus ele ataca pessoas numa faixa etária um pouco mais elevada. Essas pessoas têm uma tendência a ter atitudes perante a vida mais rígidas, né? E também é muito comum que as pessoas de mais idade fiquem isoladas. Muitas vezes não por vontade própria, mas porque a sociedade as isola.
A sociedade não tem olhos para as pessoas idosas. E aquilo acaba ocasionando uma série de doenças de natureza mental. Uma delas, a principal, talvez, seja a depressão. Então, hoje nós temos essas pessoas, o grande índice de mortandade foi na Itália, porque a Itália é um país com a faixa etária maior, pessoas muitas vezes só, pessoas que estão dentro de um contexto muito diferente da época em que elas iniciaram a sua vida espiritual nesse planeta. Então, hoje em dia está tudo muito diferente. Os valores, às vezes as pessoas não se acostumam e não admitem essas mudanças. E não todas as mudanças são maléficas? Não. Existem muitas mudanças que são muito benéficas. Mas a pessoa precisa ter flexibilidade. Flexibilidade para aceitar o novo. E outra coisa também que eu tenho a falar sobre o coronavírus, ele tem muito a ver, as doenças respiratórias têm a ver de uma forma geral com o quê? Com a necessidade de controlar o outro. Então nós temos muitos casos de pessoas que, ao invés de estarem cuidando da própria evolução, elas estão mais interessadas na vida do outro. Elas querem que o outro entre no mesmo ritmo delas, pense da mesma forma como elas e haja do mesmo jeito que elas. A falta de controle ou a frustração pela falta de controle, ela também gera um excesso que pode redundar nessa atividade respiratória. Nós estamos fadados a morrer por conta disso? Depende. Depende, claro, que dos meios materiais, porque não podemos desperdiçar. A espiritualidade ensina a gente que a gente também tem que se valer dos meios materiais à nossa disposição. Então agora estamos precisando da ajuda da ciência. Fora a ajuda da ciência, vamos pensar positivo. Vamos tentar ser menos ansiosos. Numa fase em que estamos recolhidos, vamos entrar dentro de nós e descobrir aquela alegria que muitas vezes nós deixamos guardado lá dentro. Pense como você era quando você era criança, nas brincadeiras que você gostava e quando você era adolescente. E se você teve uma experiência boa recentemente, fez uma viagem, participou de uma festa, não fez nada disso, mas fez um trabalho voluntário, ou alguma coisa que te fez muito bem, tomou um sorvete, comeu alguma coisa que foi agradável ao teu paladar. Então, traga à tona essas memórias, se desvincule um pouco das notícias e daquelas mensagens que chegam toda hora no seu WhatsApp. Ligue uma música, escute uma música alegre, faça exercícios respiratórios. No próximo vídeo, eu talvez venha aqui com algumas outras alternativas energéticas para você e talvez vamos ver se podemos passar também algum banho que seja pelo menos para acalmar os ânimos durante esse período de quarentena. Fique na paz, Oxalá abençoe a todos e até uma próxima. Inscreva-se no nosso canal.